No vídeo de hoje eu separei alguns carros que muitas das vezes as pessoas deixam de lado no mercado de usados, por acharem que são bombas, mas na verdade não são. O que acontece é que são carros não muito conhecidos ou que possuem uma versão específica problemática. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 60 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Volkswagen Jetta na famosa versão com motor AP. A quinta geração do Jetta chegou aqui no Brasil em 2011 com duas versões. A primeira tinha um motor que desagradou muitas pessoas, um 2.0 que não passava de um AP melhorado que rende 120 cavalos. Mas a versão que chamou a atenção de todos foi a 2.0 TSI Turbo com 200 cavalos, sendo o sedã médio mais potente do Brasil. Eu acredito que até hoje em dia seja. Mecanicamente é um carro surpreendente, além de ter um motor potente, moderno, tem o câmbio DSG de dupla embreagem. É um carro bem equilibrado. Só que ao passar dos anos, com a desvalorização desse carro, ele começou a cair em mãos erradas, e pelo alto custo de manutenção, a manutenção foi ficando de lado. Além disso, é um carro que foi muito surrado, algo parecido que acontece com o Civic SI. É um excelente carro, mas hoje em dia achar um em bom estado é difícil. Muitas das vezes você pode estar levando para casa uma bomba, por isso muitas pessoas fogem dessa opção. Porém, se você quer um carro bem mais tranquilo e mais fácil de achar em bom estado, a versão de entrada com motor AP pode ser uma opção mais interessante, pois o custo de manutenção é muito mais barato e tem uma maior facilidade na hora de fazer uma manutenção. Mesmo a versão Comfortline sendo a versão de entrada, dá para achar unidades com vários opcionais da Highline, como teto solar, o ar-condicionado digital, bancos em couro, multimídia, volante multifuncional, piloto automático e muitos outros opcionais. E isso é um ponto positivo, você pode levar a versão de entrada Comfortline com vários equipamentos da Highline. Pelo menos nisso ele não vai deixar a desejar. Na mecânica ele usa o motor 2.0 EA113 que tem no Golf e Polo, é basicamente um motor AP melhorado. Esse motor é flex e gera 120 cavalos com álcool e 116 cavalos com gasolina a 5.000 RPM. Ele tem 18,4 kg de torque com álcool e 17,7 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. Se você quer um pouco mais de desempenho, vá de manual. Com o câmbio manual, ele chega de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. O desempenho dele não é ruim, mas também não é bom. Eu acredito que para um uso normal, no dia a dia, você que não quer ter muita potência, ele não vai te deixar a desejar. Além disso, eu acredito que ele deve andar bem parecido com os sedãs médios 1.8 daquela época. O consumo desse carro é mediano. Na cidade ele faz uma média de 6,3 km por litro com álcool e 8,9 km por litro com gasolina. Já na estrada esse consumo passa para 8 km por litro com álcool e 11 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Jetta Comfortline 2012 tem preço médio entre 50 e 60 mil reais. Para quem está de olho em um Voyage, por exemplo, vale mais a pena gastar um pouco mais em consumo e manutenção e já levar o Jetta para casa. Querendo ou não, aqui no Brasil, as marcas francesas ainda sofrem com bastante preconceito, mesmo tendo carros bem legais, tanto novos ou no mercado de usados. É lógico que essa má fama não foi criada do nada. Realmente a Peugeot antigamente lançava alguns carros com uma mecânica problemática. Exemplo do famigerado câmbio L4, do motor 2.0 que podia pegar fogo no 408 e muitos outros problemas. Mas ao passar do tempo, os carros da marca foram recebendo uma mecânica cada vez mais confiável. O 208, além do alto consumo de combustível que tinha com motor 1.8, ele teve apenas os problemas no câmbio L4, que mesmo já estando um pouco mais moderno por aqui, ainda pode apresentar problemas crônicos. Mas a partir de 2018 ele adotou um câmbio iZin, que além de ser de 6 marchas, é muito mais confiável e não dá problema. E a partir de 2017 ele também começou a usar o motor 1.2 PureTech no lugar do 1.5, e é um motor muito mais equilibrado. Na época ele era o carro mais econômico do Brasil. Essas versões que eu comentei, seja 1.6 com o câmbio iZin ou a 1.2, se destacam na confiabilidade mecânica.
É um carro que, se bem cuidado, não vai te deixar na mão. Mesmo que muitas das vezes muitas pessoas achem que é uma bomba por não se informarem, é um carro que vale muito a pena você considerar. Até porque é um dos carros mais equipados da categoria, é bem legal. Se você estava pensando em levar para casa um Kwid, um Gol, você quer economia, vale mais a pena você ir no 208. Além da economia que você vai ter um acabamento melhor e muito mais equipamentos. Esse carro tinha como opcional, por exemplo, sendo um dos únicos da categoria, o teto solar panorâmico. O único ponto negativo dele é o espaço interno, que ele vai dever um pouco para a concorrência. Para a lista de hoje eu separei a versão com câmbio automático, ISIN, porém eu já comentei sobre a versão 1.2, que é super econômica. Eu já até fiz um vídeo e eu vou deixar no link da descrição. Com câmbio automático ele é só disponível com motor 1.6, que tem 5 versões: Sport, Allure, Grife, Urban Tech e AGT. Às vezes dá para encontrar essas versões na mesma faixa de preço, então é interessante buscar sempre pelas versões topo de linha. O seu motor é 1.6 EC5, que é flex, e ele gera 118 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16,1 kg de torque com ambos os combustíveis a 4.000 RPM. O seu câmbio é um ISIN TF71 SC de 6 marchas, usado por quase todos os outros carros da Peugeot atuais. O que garante um desempenho honesto para o 208. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 11,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 196 km por hora. Já o seu consumo poderia ser um pouco melhor, principalmente em relação a 1.2. Na cidade ele faz uma média de 7,7 km por litro com álcool e 11 km por litro com gasolina. Já na estrada, 9,3 km por litro com álcool e 13,2 km por litro com gasolina. O 208 é um carro bom, mas não é o melhor para quem busca um carro familiar, pois, como eu comentei anteriormente, ele tem um espaço interno e um porta-malas bem pequeno. Porém, para uma pessoa que quer um carro para a cidade e até fazer algumas viagens não tão longas, é uma opção interessante. Um Peugeot 208 1.6 2018 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. Se as marcas francesas até hoje sofrem com os preconceitos aqui no mercado brasileiro, pior ainda são as marcas chinesas. Isso se deve pelo fato de que antigamente a maioria das marcas chinesas não lançavam bons carros. A gente tem diversos exemplos de várias marcas. Carros com acabamento bem ruim, baixa confiabilidade mecânica e inseguros. Mas não é só isso, muitas das vezes os consumidores ficavam na mão com a falta de peças e de assistência que a marca não dava. Porém, as coisas começaram a mudar com o Chery Arizo 5, não exatamente com este modelo, mas quando a Caoa assumiu a operação da Chery aqui no Brasil e começou a lançar carros com uma construção muito melhor. O Arizo 5 foi um dos primeiros carros. Na lista de hoje eu coloquei o Arizo 5, que é um baita sedã compacto com custo-benefício excelente. Ele tem duas versões, a RX e a RXT. A versão RX se destaca muito por ser uma versão já bem completa. Os principais equipamentos de conforto e segurança já são disponíveis. A versão RXT, a topo de linha, vai acrescentar alguns mimos a mais, como teto solar, algo que na concorrência é difícil achar até nos dias atuais. Também é um carro que aparenta ser mais caro, tem porte de carro médio e um design bem elaborado, lembra até o Focus MK3. Na mecânica, o seu motor é 1.5 turbo flex e gera 150 cavalos com álcool e 147 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 19,4 kg de torque com ambos combustíveis a 4.000 RPM. Em conjunto com o câmbio CVT, que simula 7 marchas, ele chega de 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Ele tem um desempenho ok. O que dificulta mesmo é essa potência declarada do motor. Segundo vários testes que tem na internet, essa potência não é realmente oficial. Ele tem menos potência, cerca de 120, 130 cavalos. E em relação ao consumo, dentro da cidade ele faz uma média de 6,7 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 8,4 km por litro com álcool e 12,1 km por litro com gasolina. Eu já pesquisei bastante sobre o Arizo 5 e é um carro que não tem problemas crônicos. Segundo alguns donos, ele apresenta mais problemas superficiais, como barulhos na suspensão e no acabamento, nada de tão grave que não possa ser resolvido facilmente. E de fato, esse carro não é uma bomba.
Porém, se você está de olho em um, deve levar em consideração o lugar onde você mora, para ver se você acha assistência ou uma concessionária. Um Caoa Chery Arizo 5 tem preço médio entre R$ 68 e R$ 75 mil, mas o preço dele tem uma variação muito grande para cada estado. O Chevrolet Sonic foi vendido entre 2012 e 2014 aqui no Brasil e talvez tenha sido um dos maiores fracassos de vendas da Chevrolet. Atualmente, no mercado de usados, ele tem um preço bem chamativo, parecido com o do Onix, só que por aqui temos um carro mais refinado, com melhor acabamento e equipamentos. Porém, muitas pessoas ainda acham que é um carro impossível de manter ou que não tem uma boa confiabilidade mecânica, mas na verdade não. Em seu lançamento foi sim um carro que apresentou alguns problemas sérios, mas que foram resolvidos com alguns recalques. O maior problema desse carro são peças, seja de acabamento ou de mecânica, que além de serem difíceis de achar, são um pouco mais caras em relação à concorrência. É um carro compacto que tem custo de manutenção próximo ou parecido a de um carro médio. O Sonic tem duas versões, a LT e LTZ, e tem uma boa lista de equipamentos, pelo menos nessa última versão. Ele já entrega o volante revestido em couro, com controles para o sistema de som, que já tem Bluetooth e entrada USB, além de controles para o piloto automático, que eram opcional. Além disso, ele também tem um ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, bancos em couro, que era opcional também, entre alguns outros equipamentos. É um carro muito completo. O Sonic tem um motor 1.6 Ecotec C16XZ, que aqui no Brasil ele foi o único carro a adotar esse motor, mas algumas peças também são compartilhadas com 1.8 do Cruze. Esse motor é flex e gera até 120 cavalos com álcool e 116 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 16,3 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O Sonic chega de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Dentro da cidade, o Sonic faz uma média de 6,9 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina. Na estrada, essa média passa para 9,3 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. O Sonic tem alguns problemas que deve ter atenção na hora de comprar um. Porém, é um carro que, se bem cuidado, tem uma boa durabilidade. Tem que ficar de olho em todo o histórico de manutenção para você também não comprar um carro mal revisado e futuramente aí sim virar uma bomba. O Chevrolet Sonic LTZ com um câmbio manual do ano de 2012 tem preço médio de R$ 40 mil. E para fechar a lista de hoje, eu separei o Citroën C3 Aircross, que, se eu não me engano, eu já fiz um vídeo comentando sobre ele aqui no canal. É um carro que tem um excelente custo-benefício e é uma boa opção familiar na faixa dos 30 a 40 mil reais. Infelizmente é um carro que também sofre com o preconceito dos carros franceses, mas é como eu falo, esse medo que as pessoas têm não é à toa ou vem do nada. Esse carro nos primeiros anos usou o câmbio AL4, que logo depois passou a ser chamado de AT8. É exatamente o mesmo câmbio e sofre com diversos problemas crônicos. Hoje em dia você acha com facilidade mecânicos que mexem nesse câmbio, mas de qualquer forma você vai ter dor de cabeça. Infelizmente eu não indico nenhuma versão com o câmbio automático, vá sempre de manual, que você vai ter um carro bem confiável. É lógico que você vai ter alguns probleminhas, mas nada de tão grave. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. O Aircross nada mais é que a versão aventureira do C3 e deu mais ou menos certo. Ele tem 3 versões, a GL, GLX e Exclusive. Procure sempre pela versão Exclusive, que tem o mesmo preço das versões anteriores, mas entrega equipamentos a mais, como ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, os bancos em couro, vidros, travas e retrovisores elétricos. Ele tinha alguns opcionais também, como GPS, faróis e limpadores de estacionamento automático, os sensores de estacionamento traseiro e até mesmo os airbags laterais. Os airbags frontais e o freio ABS é de série, então não se preocupe se você quer um carro seguro. A mecânica dele é compartilhada com alguns carros da Citroën e Peugeot. O seu motor é 1.6 Flex, que gera 113 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,5 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O seu câmbio é manual de 6 marchas. Apesar dele ser um carro compacto, ele pesa quase ou igual a um carro médio, o que deixa ele com desempenho abaixo da concorrência. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos.
e atinge uma velocidade máxima de 171 km por hora. Em relação ao consumo, não espere uma boa média. Na cidade ele faz uma média de 6,3 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. No C3, fique muito atento na suspensão, que tem vários probleminhas, e a única coisa que realmente você tem que olhar bastante e talvez precise fazer uma revisão na hora que adquirir esse carro. Mas de resto é um carro muito confiável e que com certeza é um carro que não vai te dar dor de cabeça e nem vai te deixar na mão. O Citroën C3 R-Cross Exclusive 2011 tem preço médio entre 28 e 35 mil reais. Um excelente carro pela faixa de preço. Lembrando que sim, algumas versões desses carros que eu comentei têm vários problemas, porém eu separei as versões corretas para este vídeo. E essas versões que eu comentei neste vídeo valem muito a pena. E se vocês quiserem, eu posso estar fazendo uma parte 2 desse vídeo. Isso aí, forte abraço, valeu e fui!